E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área. Passada a adrenalina, passada toda aquela situação, alguns irritados, né, com a não quebra desse maldito tabu que todo mundo fala, alguns comemorando, né, comemorando entre aspas, o ponto, né, do final do jogo ali diante do Corinthians, que proporcionou para o São Paulo quase 10 jogos aí de invencibilidade, né? E, enfim, tô aqui fazendo um vídeo mais pra gente bater um papo a respeito do que a gente pode pegar, né, de aprendizado desse confronto aí contra o Corinthians ontem e principalmente pra gente tentar falar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais diante dessa obsessão que virou pro torcedor são paulino, que é quebrar o tabu na arena deles lá, né? Gente, bom, vamos lá. É claro que assim como vocês, eu quero que o São Paulo ganhe todo o jogo, independente de quem estiver enfrentando, independente do campeonato, independente do time adversário, se é reserva ou não, independente se a gente está com reserva ou não. Claro, a gente vai torcer sempre para o São Paulo entrar em campo e conseguir os 3 pontos. O que eu acho, gente, é o seguinte, a gente tem que saber separar um pouco as coisas. Essa é a minha visão, tá? Eu quero muito saber a opinião de vocês também. Eu tô vendo muita gente nas redes sociais, principalmente aqui nos comentários dos vídeos e tal, e de outros canais que eu acompanho, pessoal emputecido, já começando a colocar culpa no Hernan Crespo pela escalação que ele colocou em campo diante do Corinthians, por conta do São Paulo não ter conquistado a vitória tão esperada por todo mundo, etc e tal. E aí tem gente já que tá jogando as coisas assim pela janela, sabe? Já tipo desistindo de tudo que o São Paulo vem construindo até então. Gente, acho que a gente tem que ter um pouco de parcimônia, digamos assim, nesse momento, né? É claro, repito, é claro que a gente quer sempre que o São Paulo ganhe. Mas, gente, vamos lá. Vamos tentar levar a coisa pelo lado racional, tá? É óbvio que eu não estou aqui como fiscal de torcedor, eu nem tenho essa pretensão, vocês sabem muito bem sobre isso. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de inteligência nesse momento, né? Vamos lá. É claro, dos outros clássicos, dos outros jogos que o São Paulo fez lá no estádio do Corinthians, o São Paulo entrou já derrotado, o São Paulo entrou já com a fralda cheia, como estavam falando, né? O São Paulo entrou já não dividindo as bolas, não entendendo a magnitude de um clássico como é São Paulo e Corinthians, o majestoso. Dessa vez eu acho que foi muito diferente. Vou explicar alguns detalhes para vocês tentarem entender essa minha visão. A começar pelo simples fato de que tanto o Corinthians quanto o próprio São Paulo já estão classificados para a próxima fase. Então esse já é um primeiro motivo plausível para você entender o pensamento do Hernan Crespo e não escalar força máxima. Isso por quê, gente? Porque no ano passado, quando o São Paulo enfrentou o Corinthians, o São Paulo era líder do Campeonato Brasileiro, de novo o São Paulo estava no melhor momento do que eles, o São Paulo vinha embalado de certa forma com uma confiança, jogando melhor do que eles. O São Paulo foi com o time titular e perdeu de 1-0. Então, para mim, não se responde de que o São Paulo não ganhou porque não colocou o time titular em campo desde o início. É muito diferente as coisas, gente. Jogar lá, você tem que, independente se é titular ou reserva, você tem que encarar como se fosse uma final de Copa do Mundo. Porque lá tem Fagner sempre batendo e não levando o cartão amarelo, tem a passada de pano tradicional da arbitragem, né, que a gente sabe como é que funciona com o Corinthians e principalmente dentro dos seus domínios, e principalmente pelo fato de que para eles enfrentar o São Paulo é uma final de Copa do Mundo. Para eles enfrentar a nossa equipe e fazer com que eles ganhem da gente, fazer com que o São Paulo não consiga vencer na sua nova arena, para eles é como se fosse um troféu, entende? Então, se o São Paulo não souber lidar com todas essas questões, vai continuar esse tabu. Mas, gente, aí eu vou entrar num ponto que eu acho que é muito importante.
Palmeiras ficou 16 anos sem vencer o São Paulo no seu estádio do Morumbi. Até teve uma brincadeira lembra da valsa lá, que o São Paulo colocou nas suas redes sociais lá, a valsa de debutante, que o Palmeiras debutou, 16 anos sem ganhar da gente em casa, etc e tal. Nesse intervalo todo, gente, que o Palmeiras ficou 16 anos, nesses últimos anos o Palmeiras foi campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, foi campeão paulista. E aí? Que diferença que fez? Não fez diferença nenhuma. Claro que não é legal você ficar tanto tempo sem ganhar do seu adversário, de um dos seus adversários, na casa dele, claro. Mas assim, praticamente, efetivamente, que diferença fez pro Palmeiras, em termos de título, de colocar mais um caneco na sua galeria? Que diferença fez o Palmeiras ficar 16 anos sem ganhar do São Paulo? Nenhuma. Agora, vamos passar para a nossa realidade. É claro que a gente quer quebrar o tabu, repito, mas que diferença vai fazer para o São Paulo se o São Paulo se sagrar campeão paulista? Se o São Paulo ganhar uma Libertadores, se o São Paulo for de novo campeão brasileiro? Que diferença vai fazer não ter ganho na Arena Dorflex? Falam para mim. Não vai fazer diferença nenhuma, a não ser para eles que vão ficar batendo nessa tecla como se fosse o grande troféu deles. Gente, eu acho que a gente tem que começar a tentar entender o contexto. O Hernan Crespo vai ter, ele já falou isso, ele vai ter um mês de maio recheado de jogos com muita dificuldade. Seja nas próximas fases do Campeonato Paulista, seja nos próximos jogos da fase de grupos da Libertadores, que vai definir aí a classificação para as oitavas, seja Campeonato Brasileiro que vai se iniciar, daqui a pouco tem Copa do Brasil, ou seja, ele tem que rodar o elenco. Independente de tabu ou qualquer coisa, porque não ganha lá X jogos. Gente, o importante no final das contas, o importante foi garantir mais um ponto, ter a invencibilidade mantida, o São Paulo conseguiu sua classificação geral, praticamente como líder já geral, e vai com ânimo e com gás dos seus titulares para o jogo que realmente importa, que é na próxima quarta-feira, contra o Racing na Argentina, que vai ser pedreira. Vocês conseguem entender? Uma coisa é isso, outra coisa seria completamente diferente se o São Paulo estivesse disputando uma final, uma semifinal de Campeonato Paulista, e aí sim tivesse perdido, não tivesse ganho, e com isso tivesse perdido a classificação ou o título. Aí sim a gente poderia, no meu modo de entender, a gente poderia estar emputecido com o São Paulo. Mas não foi o caso. Então, gente, e outra, vou dar mais um dado para vocês. Faz 10 anos que eles não ganham da gente no Morumbi em Campeonato Brasileiro. Na competição principal do nosso futebol, faz 10 anos que eles não vencem o São Paulo no Morumbi. Vai fazer 4 para 5 anos que eles não ganham da gente no Campeonato Paulista no Morumbi. Vocês percebem? Então assim, é claro que a mídia vai enaltecer o tabu da Arena Corinthians, etc e tal. E aí, muito torcedor fica emputecido e fica envolvido com esse tipo de situação. Sendo que a gente tem que ter um olhar mais macro da coisa, sabe? É isso que eu proponho pra vocês. Eu sou o primeiro aqui, gente, e fui assim até a temporada passada, a meter o cacete naqueles vagabundos fraldas cheias que entravam na arena dos caras lá e entravam se cagando, né? Eu era o primeiro a falar aqui. Agora é diferente, gente, porque o trabalho é diferente, você vê um trabalho sendo consolidado, você vê seriedade, você vê profissionalismo, você vê um norte, um rumo, você vê jogadores com vontade, não faltou entrega do time do São Paulo. É bem verdade que o São Paulo não jogou bem, tá? Mas não faltou entrega, não faltou disposição, não faltou combatividade. Em alguns lances acho que o São Paulo poderia ter competido mais, mas aí foi erros individuais de jogadores, né? Não falta de ânimo, de motivação, de entrega e disposição para se disputar um clássico que o São Paulo teve. Inclusive por isso o São Paulo conseguiu um empate no final do jogo. Não abriu mão, né? Não achou que já estava a terra arrasada. Então, gente, eu acho que a gente tem que saber separar muito bem as coisas, né? Eu vi gente já pressionando o Hernan Crespo. Que é isso, cara? O Hernan Crespo tá trazendo o São Paulo de novo
para os trilhos da onde ele merece. A gente tem que apoiar o trabalho do Crespo. Não é um apoio, um discursinho mequetrefe de apoio de um técnico, de um projeto de treinador como era aquele Fernando Diniz. Agora é diferente. A gente tem um técnico de verdade, a gente tem um elenco competitivo, a gente tem um time sendo montado que está baseado em intensidade, em entrega, em disposição, em combatividade, em respeitar essas cores aqui. Então, eu proponho esse novo olhar para vocês que estão achando o fim do mundo o São Paulo não ter quebrado um tabu num jogo que, no final das contas, não valia nada para o São Paulo, né? Eu acho que a gente tem que começar a olhar dessa maneira, até para não ir de encontro com o que essa mídia nojenta está querendo, que é, de novo, implantar uma pseudocrise no São Paulo, porque o São Paulo empatou um jogo em um clássico onde ele entrou com o time misto e não valia absolutamente nada. E a gente conseguiu o ponto que nos deu a liderança geral. Então eu acho que a gente tem que saber separar as coisas, entender esses casos do Palmeiras e tudo mais. Eu posso ficar mais 10 anos sem ganhar nessa arena desses caras. Pra mim pouco importa se o São Paulo for campeão paulista, campeão da Libertadores, campeão brasileiro de novo, campeão da Copa do Brasil que a gente nunca foi. Pra mim é muito mais importante do que vencer esses caras na arena dos caras. Repito, eles estão há 10 anos sem vencer o São Paulo em campeonatos brasileiros no estádio do Morumbi. Por que a mídia não fala isso? Né? Então, eu acho que é isso, gente. Essa é a mensagem que eu queria dar pra vocês. São Paulo agora tem um jogo importantíssimo pela frente contra o Racing, né? O São Paulo precisa focar, virar a chavinha, fazer um grande confronto lá e sair um empate lá é um ótimo resultado, porque mantém o São Paulo líder com 3 pontos de vantagem ainda, para a gente ter 2 jogos ainda em casa e sacramentar nossa classificação para as oitavas. Vamos parar de mimimi, vamos parar de entrar nessas polêmicas escrotas que essa mídia escrota, ridícula, cria. Vamos saber ser inteligente dessa vez, tá? É isso que eu peço pra vocês. E outro pedido que eu queria muito é pra vocês se inscreverem no nosso Instagram. A gente foi hackeado, como vocês sabem. Tô tentando, inclusive se alguém souber como resolver esse problema, por favor, me chama aqui no direct, também me chama aqui nas mensagens. Siga a gente lá no Tricolaço FC, Tricolaço com 2 E's FC, que a gente sempre tá colocando as informações e notícias lá também, tá bom? Esquece essa questão, gente. É claro que a gente quer ganhar em todo jogo, a gente quer ganhar dos nossos adversários. É claro que uma hora esse tabu vai ser quebrado sim, é natural. São Paulo quebrou agora com o Palmeiras. Mudou alguma coisa pro Palmeiras? Não mudou nada, né? É claro que dá o gostinho, né, e tal, eu sei disso. Mas em termos práticos, gente, deixa um pouco isso de lado, vamos olhar para a coisa mais macro, que é o que importa, que é o São Paulo sair da fila, independente de ganhar na Arena Dorflex ou não. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Vamos São Paulo!